Boa tarde a todos. É com muita alegria que aqui estamos novamente para mais um momento de estudo e de preces a benefício dos nossos irmãos suicidas. Então gostaríamos de convidar a todos para que possamos juntos fazer uma oração a esses nossos irmãos. Que a paz do nosso Mestre Maior possa envolver a todos, abrindo o nosso entendimento para as lições do Evangelho, que tentaremos aqui trazer com o auxílio dos amigos espirituais, que possamos envolver a todos os nossos irmãos suicidas, através das nossas preces, dos nossos mais sinceros sentimentos, fortalecê-los para as lutas e testemunhos que ainda terão que fazer. Gratidão, Senhor, e que a Tua paz e que o Teu infinito amor possa nos envolver a todos nesse instante. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças. Então, nós vamos hoje aqui fazer uma leitura do livro Tudo que você precisa saber sobre o suicídio, do nosso irmão Richard Simonetti, na questão que fala em favor deles, em favor dos nossos irmãos suicidas, né? Então, como nós estamos estudando há algum tempo esse livro é de pergunta e de resposta, da qual é de muito fácil entendimento. Então, aqui vamos para a primeira pergunta. Diante das revelações dramáticas da doutrina espírita sobre o sofrimento dos suicidas, o que podem os familiares e os amigos fazer por eles, tá? Por aqueles que tiram a sua vida? O que podem fazer os amigos e os familiares? Então, nosso irmão Richard Simonetti responde: em primeiro lugar, considerar que os suicidas não perderam a filiação divina, nem estão irremediavelmente confinados a regiões infernais. Deus faz-se presente junto deles, representado por mensageiros do bem que os observam e os amparam. Ainda que em sua confusão mental e nos tormentos que os afligem, não tenham consciência disso e aprendem uma lição amarga, mas necessária, inútil e comprometedor atentar contra a própria existência. Somos seres imortais e fatalmente colheremos funestas consequências. Então, o que nós sabemos que esses irmãos não estão abandonados à própria sorte. Espíritos amigos, a nossa querida Mãe Santíssima, vela e cuida desses nossos irmãos. Mas, como aqui foi dito, esses irmãos colherão fatalmente as consequências desse gesto impensado, mas não estão abandonados à própria sorte. Na segunda pergunta, algo mais seria possível além de confiar em Deus? É preciso fazer cessar o fluxo das lembranças. É necessário fazer cessar o fluxo das lembranças amargas. Deixar de projetar na tela mental as imagens e circunstâncias relacionadas com a sua morte. Se ele pôs fogo no corpo, por exemplo, evitar vê-lo a debater-se sendo devorado pelas chamas. E assim
como outros tipos de suicídio. Então, os familiares, amigos, evitar, projetar aquelas lembranças, aquelas imagens que trazem lembranças do momento funesto por conta do suicídio. Interpor entre ambos sempre a figura de Jesus, rogando o seu amparo. Então, ao invés de estar lembrando dessa criatura que partiu como suicida, dos últimos momentos, aquela imagem, né? Vamos dizer assim, que muitas vezes não nos sai da cabeça, não nos sai da lembrança, que nós possamos interpor a figura do nosso querido amigo Jesus, né? E rogar pelo seu amparo nesses momentos. Então, muitas vezes é difícil nós deletarmos aquela imagem que fica gravada, né? Mas procurar colocar a imagem de Jesus, rogando o amparo a esses irmãos. Terceira pergunta. Isso tem alguma analogia com a situação do suicida? E aí ele responde: como acontece com todos os recém-desencarnados, todos, ele permanece ligado psiquicamente aos familiares e é afetado pela natureza dos seus pensamentos e emoções, que podem aliviar ou exacerbar seus padecimentos, de conformidade com a sua natureza. Então, ele diz que não é só no caso do suicida, né? Mas que os recém-desencarnados, eles ficam ligados psiquicamente aos familiares, né? E eles são afetados pela natureza dos nossos pensamentos, daqueles que ficaram, né? E esse sentimento daqueles que ficaram poderão trazer alívio ou, vamos dizer assim, piorar, né, a condição desses nossos irmãos frente aos nossos pensamentos. Tá? Então, procurar sempre, como disse na resposta que falamos logo mais, né? Interpor sempre entre a figura do nosso irmão suicida, interpor sempre a figura de Jesus e rogar sempre por eles. Uma quarta pergunta: não é difícil essa postura, principalmente da parte dos familiares, ainda sobre o impacto do acontecimento? Não se afiguram naturais essas lembranças? Então, veja só, será que não é difícil essa postura, né? Porque o desequilíbrio, com toda certeza, ela invade o coração e o sentimento dos familiares, dos amigos, né? Então, ele está fazendo essa pergunta: não é difícil essa postura, né? Por conta desse impacto do acontecimento do suicídio? Não é normal essas lembranças, né, virem às mentes das pessoas, dos entes queridos, dos amigos, familiares, né? Então ele diz aqui: sem dúvida, mas diante da morte, principalmente quando decorrente do suicídio, devemos pensar naquele que partiu, nas suas dificuldades e nos seus sofrimentos. É imperioso calar lamúrias e superar questionamentos perturbadores para livrá-lo da carga adicional de nossas amarguras no fardo de nossas culpas. Porque, vamos dizer, que é até muito comum nós observarmos nos entes queridos essa questão
desses questionamentos. Por que será? Por quê? O que aconteceu? Né? Então, esses questionamentos que perturbam aquele que partiu como suicida. Então, nesses momentos de questionamentos, que possamos estarmos em oração, em prece, buscarmos a oração e a prece a esses irmãos. Evitar esses questionamentos perturbadores, né? Porque, como diz aqui, para livrar aquele que partiu como suicida de uma carga adicional das nossas amarguras no fardo de suas culpas. Eles já trazem, já se encontram em situação de culpados. Eles já se sentem culpados, não é mesmo? Então, numa outra pergunta, ele diz: a oração ajuda? E a resposta a oração é o melhor recurso. Dizem espíritos suicidas que a oração em seu benefício é o refrigério de suas almas. É aquele momento em que esses irmãos sentem como se estivessem tomando algum medicamento ou estivessem sendo colocados nas suas feridas, estão expostas medicamentos que aliviam aquela dor intensa. Então, a oração, ela é necessária, ela é o melhor recurso. Quando oramos por eles, nossas vibrações lhes proporcionam um alívio infinito. Um alívio. Então, quando a gente está com aquela dor imensa e que toma aquele medicamento e que o medicamento começa a fazer aquele efeito, aquele alívio, aquele momento de pausa. Então, a oração funciona para esses irmãos desta forma. A dor lhes é menos intensa, os remorsos menos abrasivos. E o que mais? Ele pergunta, e o que mais? A prática do bem, envolvendo os nossos esforços em favor do próximo. Então, os amigos, os familiares, eles podem estar envolvidos na prática do bem, né? Em favor do próximo. Atendamos necessitados, socorramos aflitos, amparemos carentes de todos os matizes, em seu nome, em nome daquele que partiu como suicida, vinculando-nos a instituições que dedicam esse trabalho, onde, com toda certeza, todo esse trabalho, essa situação, ela será mais produtiva. Quando nós nos empenhamos, vamos dizer assim, atendendo a esses irmãos, em nome desses irmãos que partiram como suicida. Nossos gestos resultarão em luzes que iluminarão os caminhos dessa criatura suicida, amenizando e abreviando os seus padecimentos. Então, que possamos, os familiares, aqueles que estão mais próximos, os amigos, que possam estar, além da prática da prece, da oração, que é um recurso, é um dos melhores recursos, também fazer um trabalho na prática do bem, envolvendo todos os nossos esforços nesse trabalho, né? E vinculando a essas instituições, vamos dizer, em nome dessa criatura, em nome desse espírito suicida. Tá? Então, e o que é que os centros espíritas
podem fazer pelos suicidas? O que é que a casa espírita pode fazer por esses irmãos suicidas? Vários recursos devem ser mobilizados ao trabalho de vibrações, nas reuniões mediúnicas, em que o grupo mentaliza os suicidas, endereçando-lhes pensamentos de amor. Há também a possibilidade da sua manifestação nesses grupos. O contato com as energias do ambiente mediúnico funciona para ele como um tônico poderoso, revitalizando-os e, obviamente, fortalecendo a esses irmãos, amenizando o sofrimento. É no centro espírita que a família recebe as orientações necessárias em favor da própria recuperação, mudando a sua postura em relação ao acontecido e habilitando-se a ajudá-los de forma efetiva. Então, é um convite que nós fazemos aqui a todos aqueles que perderam seus entes queridos, amigos, por conta do suicídio, nessa condição de suicida, que possam estar procurando a casa espírita, para que possam ter orientações necessárias de uma forma efetiva para a recuperação dessa família e, obviamente, desse espírito suicida, né? Então, ele diz aqui, porque se a família começa a se equilibrar, e esse espírito, principalmente no momento, vamos dizer, logo após esse suicídio, a família fica em desequilíbrio, e esse espírito também fica muito próximo a essa família, esse espírito também irá se desequilibrar. Então, a família precisa estar numa casa espírita, estudando, participando de trabalhos, participando de trabalhos no bem, né? Em relação aos nossos irmãos mais carentes, tá? Então, e aí numa última pergunta, como conseguir o concurso do Centro Espírita? Centros espíritas bem organizados possuem o serviço de atendimento fraterno. Em dias específicos, os interessados podem conversar com os plantonistas que tomarão as providências necessárias. Então, como que nós vamos chegar, esses familiares, né? Como que eles vão chegar até a essas pessoas, a casa espírita? De que forma? De que forma eles vão conseguir esse apoio? Então, conversando, obviamente, com alguém da casa, né? E esses trabalhadores, que são chamados de trabalhadores que fazem vamos dizer assim, esse atendimento fraterno, Então, conversando e orientando no trabalho melhor que ele deve participar, nas sessões mediúnicas que ele deve participar, enfim, orientando a essa família que, obviamente, se encontra em estado perturbador. Bom, então, essa mensagem é o que traz o nosso querido Richard Simonetti, nesse livro Tudo o que você precisa saber sobre suicídio. Então, nós convidamos a todos para que possamos, neste momento, elevar o nosso pensamento, que Kardec ele nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, uma prece aos nossos irmãos suicidas, trazendo inicialmente uma orientação preliminar, né? Vamos dizer assim, trazendo uma conclusão. Então ele diz assim, que o homem
jamais tem o direito de dispor de sua própria vida, porque cabe somente a Deus tirá-lo do cativeiro terreno quando julga oportuno. Todavia, a justiça divina, ela pode suavizar os seus rigores em virtude das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair das provas da vida antes de cumprir a sua condenação, e que quando é recapturado, é tratado severamente. Assim acontece com o suicida, que acredita escapar das misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Então, vamos agora à prece, vamos fechar os nossos olhos. Sabemos, Senhor meu Deus, o destino reservado àqueles que violam as vossas leis ao encurtar voluntariamente seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre todos os espíritos suicidas, e que possam as nossas preces e a vossa piedade suavizar a amargura dos sofrimentos que suporta por não terem tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é ajudar a esses irmãos infelizes, tomai-os sobre a vossa proteção, inspirai-lhe o arrependimento por sua falta, e que a vossa assistência lhe dê a força para suportar com mais resignação as novas provas que terá que passar para repará-las. Afastai deles os maus espíritos que poderiam levá-lo novamente para o mal e prolongar o seu sofrimento, fazendo-os perder o fruto de suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é motivo de nossas preces, que possa a nossa compaixão suavizar a amargura e fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em vossas próprias mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujos braços sempre estão abertos a todos os arrependimentos e só permanecem fechados aos corações endurecidos. Mestre amado, Mãe Santíssima, aqui estamos de joelhos espirituais, rogando em favor desses nossos irmãos que não tiveram a coragem de passar pelas provas da vida, pelas dificuldades, pelos sofrimentos, e resolveram, Mãe querida, se auto-aniquilar. Que esses irmãos possam ser envolvidos nesse instante pela luz bendita do vosso imenso amor, a envolver a todos eles, restaurando a todos eles, curando a todos eles. Que esses irmãos possam se sentir fortalecidos, amparados, medicados. E com certeza, no futuro próximo, terão a oportunidade novamente da reencarnação. Mãe bondosa, envolva também a todos os que pensam em sair da vida através das portas ilusórias do suicídio. Envolva todos esses nossos irmãos. Nós aqui agradecemos por esse momento, por esse pequenino estudo
que ele possa refletir nos corações de toda a humanidade. Muito te agradecemos, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus.